com vocês? Gente, estou aqui mais uma vez, né? Vou falar para vocês hoje sobre uma aula onde o tópico, né, terminologia em tomografia, tá? Primeiramente, gostaria de agradecer ao pessoal que assistiu aí o vídeo, né? Tive algumas visualizações já no vídeo, fiquei feliz demais, tá, pessoal? Reforçando mais uma vez, se você puder ajudar, compartilhar aí com os amigos, né, o pessoal aí da área, ou alguém que tem algum tipo de interesse, né? Se inscreve também, deixa um like no vídeo, para que o YouTube, né, vá entendendo que esse vídeo tem alguma relevância e na hora que a pessoa pesquisar, por exemplo, por esse tópico, terminologia em tomografia, ele ser direcionado, né, para um dos meus vídeos também, tá bom, pessoal? Pessoal, então olha só, quando a gente fala em terminologia, né, seria isso? São nomes que geralmente são utilizados com mais frequência na sala de tomografia. O pessoal que opera o aparelho de tomografia ali, ele tem que conhecer alguns nomes que geralmente é específico dessa área, tá? Esse é um tópico que cai, né, na grade lá da disciplina quando vocês pagam tomografia. Qualquer coisa aí, comenta aí nos comentários se vocês tiveram esse tópico lá na disciplina. E, né, se ficar alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para perguntar, comenta aí o vídeo, tá? Fiquem à vontade. Pessoal, o primeiro nome, o primeiro tópico que eu queria trazer para vocês seria delay, né? Delay nada mais é do que uma pausa, ou seja, um tempo de espera. Se você ver aqui no slide, né, está dizendo que é o tempo de espera entre o início da injeção do meio de contraste e o início da aquisição das imagens. Como assim, professor? Quando a gente vai fazer uma tomografia, pessoal, essa tomografia e a gente vai injetar contraste no paciente, né? Ao acionar o botão para a injeção do contraste, a gente aciona simultaneamente também, né, a maioria das vezes, o botão para disparo da radiação. Só que o protocolo é criado para a injeção ser injetada e mesmo você já tendo clicado no botão do disparo da radiação, né, da aquisição das imagens, tem uma pausa entre essa injeção de contraste e o início do exame em si, tá? Por exemplo, quando nós fazíamos o exame trifásico de abdômen, quem já atua aí na área, ou quem recorda das disciplinas, são, né, 3 fases de contraste. Nós temos a fase arterial, onde será realizada a aquisição com a média de 25 segundos, né, após a injeção do contraste. Nós temos a fase portal e também nós temos a fase, né, excretora. A fase portal ali com a média de 70, 80 segundos e a fase excretora pode variar entre 5, 6, 7 minutos, tá? Muitas vezes vai depender do protocolo de onde você trabalha. Na hora que você clica a primeira vez para o disparo, né, a radiação, a aquisição da imagem, após 25 segundos, você vai ter essa pausa entre o aperto do botão e o início da aquisição da imagem, 25 segundos para a aquisição da fase arterial. Apertou a primeira vez, o aparelho faz tudo sozinho. Então, o aparelho com 70 a 80 segundos, ele vai fazer uma nova aquisição. E assim simultaneamente, né? Após aproximadamente de 5 a 7 minutos, nós vamos ter a última aquisição na fase excretora, tá, pessoal? Então, gente, esse tempo de espera, ele é conhecido como delay, bom? Vamos lá. Nós temos mais um nome aqui conhecido, chamado, né, de left e right, que significa nada mais do que esquerdo e direito, tá? É importante a gente falar também sobre esse nome, porque ver ele em inglês, né, muitas vezes a gente não conhece, é um nome simples, mas a gente não conhece. Eu mesmo, né, eu vim me atentar após começar a trabalhar com tomografia e também, né, na aula. O esquerdo, ele, como já falei, né, left, ele pode vir representado com a letra L, tá? E já o direito, right, ele vem representado como R, né? Então você está com a imagem lá, muitas vezes também no 3D você está fazendo um movimento da imagem, está girando ali, né, usando ferramentas para melhorar a imagem, e você consegue se orientar através, né,
da representação das letras, tá? Nem sempre vai vir o nome escrito como um todo. Às vezes vem só o... Às vezes o negócio da empresa está apenas com as letras, tá bom? Gente, outro nomenclatura é o Red Fist e Fat Fist, tá? Não sei se a pronúncia está correta, provavelmente não está das melhores, mas o que é que eu quero passar para vocês aqui? Red Fist, se você for traduzir no Google Tradutor aí, você vai ver que vai ficar cabeça primeiro, né? E Fat Fist, né? Pés primeiro, tá? Então, isso está orientando de como você vai posicionar o paciente para iniciar o exame, tá certo? Lembrando, por exemplo, eu vou fazer uma tomografia de crânio, né? Obviamente, será, né, melhor, preferencialmente, que o paciente entre primeiro com a cabeça. Por quê? Porque ele entrando com a cabeça, a mesa vai precisar percorrer pouco, tá? Para iniciar, o paciente está na posição inicial para a aquisição das imagens. Agora você vai fazer um joelho, né? O paciente, de preferência, vai fazer entrando com os pés. Pessoal, quando você escolhe uma opção dessas, é difícil, tá? Por exemplo, escolhi Red Fist, vou fazer uma tomografia de crânio. É importante que o paciente esteja entrando com a cabeça e que você selecione a opção correta. Por quê? Se o paciente vai fazer uma tomografia de crânio e por falta de atenção minha, eu escolho uma opção como Red Fist, que eu estou dizendo que o paciente está entrando com os pés, então o aparelho vai identificar aquela posição, tá? Que eu cliquei lá. O que é que isso pode me gerar de problema? O aparelho vai me entregar as imagens inversas. Do lado direito do paciente vai ficar no lado esquerdo, do lado esquerdo no lado direito, tá? Então, muita atenção com isso. São detalhes simples, né? Que você precisa ter uma atenção, tá bom? E muitas das vezes, alguns aparelhos ele vem realmente com a nomenclatura em inglês, tá? Eu vou depois gravar um vídeo usando um simulador de tomografia. Um simulador muito top, tá? Qualquer um pode ter acesso. Claro, ele você tem que, né, conseguir o acesso, certo? Um produto que ele é vendido, tá? Eu não tenho nada, assim, não tenho nada a ver com tudo. Aí eu comprei realmente para paguei a mensalidade, né, para gravar uma aula, tá? Caso a pessoa se interesse, quando é que eu indico você fazer uma assinatura dessa? Você está com a proposta de ter tomografia, você pode treinar no simulador desse, né? Então eu vou trazer esse simulador e vou mostrar a vocês como é que ele funciona, tá bom? Gente, o próximo nome é Scout. Tá? Scout é uma imagem digital radiológica, né? Semelhante a um raio-x, uma imagem 2D, tá? Ele serve como orientador para você fazer o planejamento dos cortes, pessoal. Pode ser de frente ao perfil e com características iguais do raio-x, né, como mencionei. Também ele pode ser chamado também de imagem piloto, topograma ou escanograma. Então, olha, é uma prova de concurso, né? Geralmente eles gostam de brincar com esses nomes, tá bom? Então pode ser chamado de scout, como imagem piloto, como topograma ou escanograma. Aí eles vão misturar ali com POV, né? Com POV de alguma função, certo? Então vocês se atentarem a isso. Professor, para que serve o Scout? O Scout, como o texto aí está dizendo, ele serve como orientação. Então, é a partir do Scout que eu vou delimitar de onde até aonde eu vou fazer meus cortes, tá bom? Como é que eu faço essa delimitação? Através, gente, do POV. E eu trouxe a imagem aqui do Scout sem o POV para eu explicar uma coisa para vocês, tá? Você está vendo aqui o Scout, né? E um abdômen. E perfil, tá bom? Aí, olha, eu quero fazer, vou pegar aqui a câmera. Eu quero fazer meu POV para o abdômen. Então, olha, eu vou fazer essa marcação aqui, não vai ficar mais fácil de a reta. Então, eu faço essa marcação. Então, minha aquisição de imagem vai ser daqui até aqui, tá? Você pode fazer apenas o POV, né? O AP, como você também pode fazer os dois, tá? E olha,
meio largo, escolimado, né? Para que pega um. Pronto, então isso seria o FOV que eu estou fazendo a partir do meu escala, que eu adquiri, tá? E, professor, se eu for fazer um FOV para a coluna lombar, que é na mesma região, vou utilizar esse mesmo FOV aí? Não, pessoal, não vai. Tá? Eu vou fazer um também para a coluna, ó. Vai ver, ó. Por quê? Vou poupar mais o grupo, tá? Eu vou irradiar o paciente. Detalhe, um dos mais importantes. Na hora que eu faço, por exemplo, digamos que eu esteja fazendo um abdômen, né? Aliás, eu acabei de começar a trabalhar tomografia e eu não tenho muita noção disso. Eu faço o FOV de abdômen para fazer uma coluna lombar. Vai dar certo? Sim, vai dar certo, tá? Professor, então qual é o problema? É que, olha, imagina que eu estou com o meu celular aqui. Se eu tirar foto da minha face, assim, próximo, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma ampliação melhor, eu vou conseguir ver características do meu rosto melhor, vou deixar mais próximo. Se eu afasto o meu celular, eu pego mais estruturas do meu corpo, da minha cabeça, parte do tórax, porém eu não consigo ver os mesmos detalhes, porque eles estão mais distantes. E é a mesma lógica que funciona na tomografia, tá bom? Se eu faço a coluna lombar com FOV e abdômen, as imagens elas vão ficar mais pequenas e isso pode trazer uma maior dificuldade para o médico interpretar, tá bom? Vamos para a próxima imagem. Pessoal, pixel, voxel e matriz, tá? Aqui é mais 3 nomes utilizados, né, aí na parte da radiologia digital, na tomografia, tá bom? Envolve mais a questão de informática, mas não deixa de ser, né, um nome bastante usado que despenca em prova aí, tá? O que seria pixel, né? Pixel é a menor unidade digital que representa uma imagem, tá bom? Denomina pixel, né? E o que acontece? Ele é uma imagem, uma representação 2D, então você só vê largura e altura, né? E também tem o voxel. O voxel é um tipo de, é como se fosse um pixel, né? Porém, você consegue ver a profundidade. Olha aqui, esse bloco aqui, tá? Um voxel. Então, é uma representação 3D, onde você vê altura, largura, mas também vê profundidade, tá bom? E a junção, né, quando a gente usa esse monte de pixels, né, nós vamos formar uma matriz, tá, pessoal? Nós vamos formar uma matriz. E a matriz está totalmente relacionada com a qualidade da nossa imagem, tá? Outro exemplo que eu gosto de dar, imagina que um pixel, né, você só consegue uma imagem 2D, né? Então, compare, sabe aqueles pacotes de pão que você compra no mercado? Imagina que o pixel seja só uma torradazinha daquela, um pãozinho daquela, né? Onde o voxel é um conjunto de torradas, né? É o pacote completo, tá? Então, é um volume como um todo, certo? Gente, e o pixel, ele será responsável, né, por características, né, do que a imagem está representando na tela. Vou mostrar essa imagem aqui para vocês. Nós temos a resolução espacial que está totalmente ligada aos pixels e matrizes, tá? Veja a primeira imagem da menininha, né? Uma imagem com uma qualidade bem melhor. Por quê? Eu estou utilizando uma matriz de 1200 por 1200. Já na segunda imagem, eu tenho a representação, a mesma imagem, só com uma má qualidade. Percebam que aqui embaixo, olha, aqui embaixo a matriz está dizendo que é 1200 por 200, quando a outra é 1200 por 1200. Então a gente perde qualidade. Você imagina só, eu eu faço uma fotografia minha, né? Hoje não, com a tecnologia está bem melhor. Mas você lembra que a gente dava um zoom no celular e ele perdia qualidade? Por quê? Eu estava usando uma matriz grande, ou seja, eu estava usando um número de pixels, né, maior, e na hora que eu dava o zoom, eu diminuía a quantidade de pixels, ou seja, eu diminuía a matriz. Então aquela matriz reduzida, ela tinha que me representar a mesma imagem, né, as mesmas características, só que com menos pixels, tá? Então, gente, é mais ou menos
essa linha de raciocínio. Agora vamos trazer esse exemplo para a área da saúde. Veja só, eu tenho essas duas imagens primeiras aí, olha, eu vejo dois pontinhos, né, dessa primeira imagem aqui, ó, onde eu tenho uma matriz maior, tá? Tá um pouquinho embaçado e tal, mas o objetivo da imagem não é isso. É apenas mostrar que eu consigo distinguir dois pontos próximos, tá? Quando eu reduzo a quantidade, né, ou diminuo essa matriz, percebo que os pontos eles aparecem, né, não dá para se saber se é um ponto ou dois pontos. Professor, e o que isso tem a ver, né, com a saúde, com a área da saúde, com a imagem tomográfica? Substitua esses dois pontos por dois nódulos. Digamos que eu acabei de realizar uma tomografia do paciente, né? E o paciente tem dois pequenos nódulos próximos do outro, né? Só que quando a minha matriz ela tem baixa qualidade, os dois pontos não dá para se saber, o médico não vai saber se aquilo é um nódulo ou se são dois nódulos, tá? Imagina aí, né, uma imagem com microcalcificações aí muito próximas da outras. Se a matriz tiver uma má qualidade, o médico ele não vai conseguir interpretar bem, tá bom, gente? Então, essa é a importância da resolução, certo? Vamos aqui para a próxima imagem. Agora, nós vamos falar sobre artefatos, tá? Representação da imagem, né? Que não se origina das estruturas do corpo do paciente. Os artefatos da TC são causados por movimento do paciente, onde você pode acompanhar aí na primeira imagem. Meios de contraste. Você sabia que meios de contraste é um tipo de artefato? Pois é, pessoal. Meio de contraste também é um artefato. Tá? Por quê? Ele não é comum da anatomia humana. Então, por mais que ele sirva para auxiliar no diagnóstico, ele não deixa de ser um tipo de artefato, né? A falta de calibração também no aparelho pode gerar artefatos, que nem essa imagem que eu tenho. A gente viu um artefato no anel, né? Que é uma representação de uma falha de um detector. Então, pode ser um problema realmente no detector, mas também pode ser apenas falta de calibração do equipamento. Tá bom, gente? Então, um artefato é isso. Aí nós vamos para a parte de incremento, certo? Incremento por index. É a relação entre o deslocamento da mesa e a espessura do corte PC do coital, né? Esse conceito aqui está mais para frente, tá, gente? O incremento é apenas um deslocamento. Se o tubo ele gira 10 graus, é um incremento. Se a mesa se movimenta 2 centímetros, é apenas um incremento da mesa, tá? Agora o pixel, o pitch, né? O pitch é isso aí. É o deslocamento da mesa pela espessura do corte. E isso vai, né, influenciar na matriz da imagem, isso vai influenciar na dose de radiação. Então, por exemplo, se eu tenho um pitch igual a 1, isso significa que o meu corte é de 1 centímetro, isso é um exemplo, tá, gente? É de 1 centímetro e a mesa também deslocou 1 centímetro. Então, ó, a espessura, né, é a mesma coisa do deslocamento. Então, é que representa essa imagem aqui, ó. 1 dividido por 1 vai dar 1, tá? Agora, imagina só aqui, olha. Eu tenho o corte igual a 1 e o deslocamento da mesa igual a 2 centímetros. O que vai acontecer? Nós vamos ter o que nós chamamos muitas vezes de extrapolação. Olha, é como se ficasse uma brecha entre um corte e outro. Claro, visualmente você não vai ver nas imagens, tá? Porque as imagens, o computador faz a reconstrução, tá? Então fica tudo agrupado, tá? Para você ver esse espaço. Aí você pode se perder na resolução. Isso aqui é ideal quando o paciente tem dificuldade, por exemplo, para segurar a respiração, ou ele não está colaborando, aí você usa um pitch maior para você tentar fazer o exame mais rápido. Nós temos também, olha aí embaixo, interpolação. Essa aqui é uma parte bem interessante, né? Que nem sempre você escuta falar. Você utiliza, mas nem sempre escuta falar, tá? Então, olha, interpolação é criar novos pixels a partir de pixels já existentes. Como assim, professor? Não entendi. É como se você pegasse uma imagem e criasse outra em cima de uma imagem já existente. Então, olha, a espessura de corte é maior do que o deslocamento da mesa. Então, é como se você fizesse uma imagem e pegasse parte dela de novo, certo? Então, você cria uma imagem em cima de uma imagem já existente. Tá?
Isso é o que nós chamamos de interpolação. Quando é que eu uso isso, professor? Geralmente em tomografia de mastóide, gente, é utilizado. Por quê? A mastóide, né, tem ossículos, né, e tem ali a parte das células mastóides também, ela precisa de uma maior definição. Então, utiliza-se essa técnica, né, para dar um maior realce à estrutura, tá? Mas não se preocupe, essa parte aí de pitch, né, de interpolação, extrapolação, pitch igual a 1, pitch igual a 2, são coisas que o protocolo já vem criado, já está tudo pronto, tá? Claro, com o passar do tempo e uma experiência, você até pode manipular esses parâmetros aí, alterar para mais ou para menos, a depender, né, se você acha que está bom ou não, certo? Mas isso, claro, com uma certa experiência. Geralmente os protocolos já vêm prontinhos, não tem muito o que alterar, tá, pessoal? Gente, olha, a aula de hoje é isso aqui, tá? Espero que eu tenha conseguido passar para vocês o assunto de forma clara. Provavelmente vai ter a parte 2 desse assunto, tá? Eu não quis colocar tudo em uma aula, por quê? Porque senão iria ficar muito extensa a aula, tá? Mas ainda vai ter uma continuação dessa aula. Quando eu gravar a próxima aula, eu também quero colocar a aula de... para mim, de equipamentos, tá? Voltados para tomografia, tá? Aí eu vou trazer uma outra aula só com questões em cima, tá bom? Para a gente fixar o assunto, certo? Pessoal, mais uma vez, eu quero que peço a vocês, né, que curtam o vídeo, compartilhem aí, tá? Dá uma força no canal, para ver se eu consigo atingir mais visualizações, certo? E qualquer dúvida, eu estou aí, fiquem à vontade, tá? Para tirar, pode mandar comentário aí se precisar, certo? Nós estamos aqui para ajudar um ao outro, tá bom? Então, até mais, aí fiquem com Deus.